Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast tão lindo, tão maravilhoso que vem aqui fazer carinho no seu coração e hoje não poderia ser diferente. Meu nome é Thiago Queiroz e esse é o primeiro Tricô de Paz de 2021. Acredita? A gente, na verdade, está gravando ainda em 2020, a gente acha que nunca vai acabar esse ano, mas ele vai ao ar em 2021, então acabou esse ano, acabou 2020, graças a Deus. Aqui é Victor Olives e vamos começar o ano muito bem agora, né? Aqui é Bruno Vilas Boas e eu tô repleto de esperança, porque de fato saber que esse podcast vai ao ar em 2021 me dá certeza de que esse ano vai acabar. É verdade. E numa continuação, digamos, espiritual do nosso podcast, nosso episódio número 119, a gente está trazendo aqui as cartas que o nosso terapeuta mais amado do Brasil poderia estar escrevendo para nós através dos sentimentos. E para isso eu trago aqui meu amigo, meu querido Xande. Bem-vindo de volta ao nosso podcast, querido. Que alegria! Eu adorei saber que eu não vou morrer em 2020, que eu vou estar vivo em 2021. Nossa, Thiago, você me deu esperança na vida. Amei. Tá vendo só? Os benefícios, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É isso aí. Então, olha, a gente tá trazendo o Xande aqui pra gente dar uma continuação à nossa conversa que a gente começou lá falando sobre sentimentos e emoções, e eu acho que não tem forma melhor da gente continuar essa conversa do que com o Xande, né? O Xande dando carinho nos nossos corações aqui. Enquanto o Fred explode as nossas cabeças, o Xande vem aqui pra dar aquele quentinho no nosso coração, que a gente fica com vontade de guardar ele num potinho e não dividir com ninguém. Mas ele tá aqui pra ajudar a gente nessa difícil tarefa de reconhecer os nossos sentimentos, né? Olhar pra eles e falar, caramba, olha você aí. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu queria fazer 3 pequenos recadinhos aqui. Prometo que não vai ser demorado, não. Aproveita que a gente está em 2021, considera apoiar o nosso podcast. A gente precisa tanto de apoio. Olha aqui, vocês não estão vendo, né? Porque uma das recompensas de quem apoia a gente é ver a gente ao vivo aqui, acompanhar no chat, como já tem um monte de gente aqui emocionada, gritando no chat que o Xande está aqui e tá vendo a gente ao vivo aqui, né, com vídeo. Olha isso, a tecnologia. E as pessoas que estão aqui vendo isso, estão vendo a tristeza que é o Bruno, que sequer tem um fone de ouvido que funcione. Ele está usando o fonezinho do celular. Olha que tristeza. A gente precisa reverter esse quadro tão miserável com o seu apoio, sabe? Então, vai lá em apoia.se/Tricô de Paz e apoia a gente. Dá essa força pra gente, tá legal? A gente tem um outro lembrete aqui que é o Wiki, né? A gente tem um Wikipedia nosso para chamar de nosso, então vai lá em wiki.paizinho.com, que lá tem todas as nossas informações com os nossos convidados, todas as nossas indicações supimpas, tudo listado e orientado no mesmo lugar. É um negócio maravilhoso. Não sou eu que faço, pro Xande não ficar assim, meu Deus, você faz tudo até Wiki. Não sou eu. Existem pessoas muito iluminadas que decidiram apoiar a gente, ajudar a gente a fazer isso. Então, não sou eu que faço isso tudo não, tá bom? E tem uma novidade aqui incrível, que vocês precisam saber. A gente está começando a soltar pílulas dos nossos podcasts aqui, os cortes do Tricô de Paz, no YouTube com esses videozinhos. Então, vai demorar um pouco até sair desse episódio com o Xande, mas você já pode ver, por exemplo, o nosso episódio de Paternidade Preta, que tem várias pílulazinhas incríveis lá no nosso canal no YouTube. Procura lá Tricô de Paz, você vai ver esses... Cara, tá muito bonito, tá muito bem feito e eu tô emocionado de ver esse negócio, né, ganhar corpo, assim. Então, é isso. Vamos então para nossa pauta, né? Vamos aqui trazer de volta. Na verdade, ele nunca foi, ele continua aqui olhando e fala assim, meu Deus do céu, quanto tempo esse cara vai continuar falando até eu poder falar. Mas agora trazemos de volta o Xande. Xande, meu amigo, meu querido. Se alguém aqui ainda não conhece você, em pleno 2021, olha que legal, a gente já pode falar assim, poxa, estamos em 2021, eu não acredito que as pessoas não conheçam Xande. Então se apresente aí, meu querido. Bom, eu sou amigo do Thiago desde 6 anos atrás, Dante tinha 1 aninho, e eu sou encantado pelo que você faz na vida para essa blogosfera, eu não sei nem mais se pode falar assim, né? Deve ter algum outro nome, né? Twittosfera, eu não sei, os nominhos vão mudando. Mas isso que você vai fazendo com as pessoas, pelas pessoas, é uma coisa deslumbrante. Então, sou amigo do Thiago.
Sou pai do Luan, de 13, vai fazer 14 já. Ravi, 11 e Gael, 7. E sou casado com a Daniela, também terapeuta familiar, também psicóloga. A gente já está indo para 25 anos juntos. Você veja a veieira da pessoa. E sou psicólogo de famílias, de grupos, de casais. Tenho trabalhado muitíssimo com a interface escola-família nessa quarentena, atendendo a muitas escolas, trabalhado muitíssimo também com a interface entre famílias e empresas, né? Na interface do home office com as interações familiares e tudo mais, essa nova forma de construir laço social através da internet e as repercussões disso. E sou escritor. Agora esse troço começou mesmo. Lancei esse livro, já estou escrevendo o segundo e tem um terceiro já assinado com a editora, que vai ser em parceria com Cláudio Tebas, o palhaço do livro Palhaço Psicanalista. Nós vamos escrever um livro juntos a partir de abril do ano que vem, quando vai ser lançado o segundo. Meu segundo livro vai se chamar Esperança Não Tem Medo da Morte e vai ser um livro sobre luto, sobre o trabalho do luto. Uau. E ele já está sendo escrito, porque nós perdemos muita gente, né, nesse ano pandêmico. Então o luto é uma marca dos nossos dias e a editora me pediu para escrever, está sendo escrito sob encomenda, e eu acho importante, eu acho um tema urgente, né, fundamental para a gente falar. E eu adoro participar desse tipo de diálogo. Eu venho muito para conversar. Aonde me quiserem para conversar, eu vou conversar, porque eu acho que isso é a maneira da gente ampliar a consciência. É isso aí. Eu acho que a gente já pode encerrar o episódio, porque depois de tanta coisa linda que ele falou, ele já tentou me fazer chorar logo no início, quase conseguiu, mas eu fico realmente muito contente de saber que você está trabalhando num livro desse, cara, porque é tão importante mesmo, eu não estava sabendo. A gente, na verdade, vai falar sobre o seu primeiro livro aqui, que é esse aqui, ó, pra quem tá acompanhando a gente na live, ó. Eu fui o único que fiz o meu dever de casa, tá, gente? O Bruno aqui, o Vitor, ó, eles não se importaram em ler, tá bom? Mentira, gente, eles nem tiveram oportunidade. Eu mandei um livro pro Bruno, o Bruno mudou pro Reino Unido antes de receber o livro. A sogra dele vai ler um livro dedicado a ele, vejam que coisa. Ela vai fazer uma resenha pra mim. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas que lindo, assim, que lindo que você vai fazer também o livro com Cláudio Tebas. Eu acho ele um cara incrível também. Então, poxa, já tô ansioso. Você já conseguiu criar gatilhos em mim querer ler esses livros que não foram lançados ainda. Pois Parabéns por isso. E agora eu não paro não, agora eu vou lançar livro pra caramba. Eu tenho ideia pra uns 10 aí. Outro dia eu fiquei pensando assim, o que eu quero escrever, o que eu quero fazer. Assim, então agora levei 46 anos pra lançar o primeiro e pronto, vou tirar o atraso lançando pra caramba. Imagina ele de manhã cedo. Amor, acho que eu tô afim de lançar um livro. E de repente, 10 livros. Coisa pouca, né? Genial, cara, genial. Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre... Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua vontade de escrever esse livro, que é o Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, que é um livro delicioso, encantador, acolhedor, e tão especial de tantas formas, até da forma como ele é escrita. Eu não quero dar muito spoiler, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para não estragar a surpresa para todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Bom, o Cartas de um Terapeuta, ele nasceu muito antes da pandemia, né? Ele fica parecendo que ele foi escrito sob medida para a pandemia, mas ele foi escrito em dezembro de 2019, ele seria editado numa outra editora. Aí o meu primeiro editor foi demitido na crise das editoras do final de 2018, e aí junto com o meu editor, o projeto do livro foi para a gaveta da outra editora, e uns meses depois a Planeta me chamou e a gente conseguiu construir esse livro. Esse livro nasceu de uma vontade de conversar. Eu queria escrever livros
para o público geral. Eu nunca quis escrever livros para psicólogos. Eu acho que a psicologia é uma ciência muito hermética, que fala uma linguagem incompreensível ao humano, e que precisa aprender a se comunicar com as pessoas e sair do palácio de cristal da academia e se comunicar com as pessoas nas ruas, nas várias formas de vida. Então, o desejo sempre foi escrever um livro para a população geral. E cartas, eu sempre me comuniquei através de cartas. Eu sempre fui um escrevedor de cartas. E a ideia de que os sentimentos escrevam cartas era uma forma de trazer algum nível de inquietação do leitor sobre como o sentimento transita na pele dele, na pele subjetiva dele, nele diferente de qualquer outra pessoa. Como é que a raiva bate em você e não no seu pai, na sua irmã, no seu marido? Qual o trânsito que a raiva faz dentro de você? E a inveja, e a saudade, e a culpa, e o ciúme, e a esperança, assim, como é que essas manifestações do humano aparecem na sua vida, né? Então é um livro para deixar perguntas. Ele é um anti-autoajuda, né? Porque geralmente os livros de autoajuda prescrevem 15 formas de você ter uma barriga de tanquinho, 20 de gozar gostoso, 30 de ficar milionário, né? E eu acho isso um desserviço à população brasileira. As pessoas compram essas coisas, acham que vão conseguir alguma coisa, e elas estão comprando, na verdade, uma expectativa clara de se frustrar, né? Estão comprando um convite à frustração, a se sentir menor, sem força, sem foco e sem fé, né? Então eu acho esses livros uma bobagem, um crime, para falar a verdade, travestido de pseudo literatura. Então, desde o início, o selo Paidós, ele foi uma proposta, né, o selo da editora Planeta, que foi lançado com o meu livro, ele foi uma proposta de livros de psicologia, de comportamento humano, lançados para o público geral. Então a gente vai falar de forma profunda, sobre temas do comportamento humano, mas de uma forma mais acessível, né? Depois de mim está vindo Christian Dunker com um livro sobre depressão, está vindo Jairo Bauer com um livro sobre ansiedade, tá vindo Contardo Caligares, tem muita gente boa escrevendo nesse selo aí. E eu tive a oportunidade de estrear o Paidós. Que bacana, cara, que bacana. Eu não sabia que era da Planeta, que era o selo da Planeta. Muito legal mesmo. É um selo da Planeta. O Paidós só uma coisa, para quem é psicólogo e está nos escutando, já deve ter comprado algum livro na Paidós, que é uma editora muito conhecida na Hispanoamérica, né, com sede em Barcelona, mas que vende livro de psicologia na América Latina inteira. Quando eu estudei no Chile, eu comprei inúmeros livros, né, na editora Paidós em Buenos Aires. Então esse é um selo que, por exemplo, fez a primeira tradução das obras do Freud para o espanhol. Então é um selo grande, assim, de muito vigor. E a Planeta comprou esse selo, né, para lançar livros num outro corte aqui no Brasil. Caramba, olha só. Agora, Alexandre, eu fiquei pensando uma coisa assim, como que é importante esse trabalho de democratização mesmo, né, do conhecimento e desse cuidado terapêutico em não escrever para psicólogos, porque a academia às vezes, né, quase sempre ela tem muito dessa massagem de ego, né? Eu escrevo para os meus escrevem para nós mesmos, e no final das contas está todo mundo ali se massageando. E aí, assim, qual a importância de você escrever sobre esses assuntos? E aí eu estou pensando até nos livros que virão, porque é exatamente o que o Thiago falou, assim, já me deu... Eu vou ter que ler o livro do Jairo Bauer sobre ansiedade para me preparar para ler o seu próximo, entendeu? Mas como que é importante essa democratização, até mesmo para desmistificar essa ideia de que a terapia é só para quem tá mal, essa bobeira que as pessoas têm de que eu não preciso fazer terapia, eu não preciso de um psicólogo, eu não preciso ser atendido, ser acolhido por ninguém. E aí essa pessoa que vai comprar o livro de autoajuda, que é o que você falou, que assim, eu tô pagando para me frustrar, eu tô comprando uma frustração para mim, entendeu? Então, que incrível esse trabalho.
Eu tô muito feliz com isso. Eu acho que é uma oportunidade da gente virar o jogo no mercado editorial brasileiro, lançando coisas que tenham... que não abram mão da complexidade da vida, porque, gente, toda literatura que simplifica o sofrimento humano, ela é falsa. Porque o sofrimento humano é hipercomplexo, a gente demora para sair das nossas dores, para sair das nossas tretas, a gente quer muito que essas receitas funcionem, mas na hora que a gente vai aplicar, a gente vê que a nossa vida é um grande queijo suíço, cheio de buracos, cheio de remendos, né? Então a gente demora para fazer a transição das fases, para cumprir novas rotas da existência. Então a gente precisa ter literatura que dialogue com isso. Exatamente. Só fazer um comentário aqui que no nosso chat do pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo, José Souza, apoiador Supimpa, falou assim: eu ouvi a recomendação do episódio com o Fred que a gente fez, aquele sobre sentimentos e emoções, e o seu livro foi recomendado lá. Ele falou assim: não consegui me aguentar e já comprei. Acho incrível a crítica à academia, cada vez mais vejo as pessoas combatendo esse afastamento da faculdade, da realidade. E isso acho que meio que acontece em todos os lugares, né, cara? A gente tá vendo aí as pessoas das áreas de justiça social, por exemplo, trabalhando tão pesadamente para trazer um diálogo mais palatável para a população sobre o que é justiça social, quais são os problemas da nossa sociedade, o que é a política de uma forma acessível. Então acho que esse é o maior problema. As coisas ficaram tão afastadas que a gente começa a tentar buscar soluções que são atalhos, porque a gente tem preguiça de pensar, a gente tem medo de mexer aqui por dentro, e aí vai muito direto nesses livros de autoajuda que prometem essas fórmulas, né? E isso muito acontece também com o filho, né? Assim, a quantidade de livro que é best-seller, que só é best-seller porque inventou o método XYZ, e aí, se a gente vai oferecer uma alternativa, a gente nunca vai oferecer também respostas prontas, né? A gente vai sempre oferecer uma reflexão para a pessoa, e a pessoa, não quero reflexão, quero que meu filho me obedeça assim que eu mandar, né? Então, assim, é um problema generalizado, né? Eu acho particularmente que a revolução dos influenciadores digitais, né? Estou falando aqui com dois grandes, o Thiago e o Bruno. A revolução dos influenciadores digitais, ela fez um incômodo dentro das ciências psi, porque foi o espelho quebrado para a gente se ver e perceber que a gente não estava falando, que a gente não estava ocupando o mínimo espaço, né, que a gente poderia ocupar para conversar com a população. Então vieram vocês e disseram: não estão ocupando não, peraí que a gente vai ocupar essa bagaça. Então a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai falar dos sofrimentos humanos, a gente vai inclusive abordar bem abordado as teorias, como, por exemplo, o que você faz com a teoria do apego, e as teorias de respeito e valorização da parentalidade não violenta, né? Então, mas vocês pegam teorias que estão disponíveis a qualquer pessoa, inclusive a qualquer profissional da área psi, e vocês fazem uma interlocução com a sociedade que a psicologia se furta a fazer. Então, eu acho que essa experiência que vocês promovem, ela incomodou a psicologia e fez a psicologia se repensar. E eu sinto agora uma outra onda, assim. E eu acho, particularmente, que existe espaço assim, muito delimitado para os dois tipos de profissionais, para os dois tipos de discurso. Não vejo nenhum problema que vocês se multipliquem, sabe, como coelhos, assim, e que tenha cada vez mais gente falando sobre isso em vários tipos de lugares de fala, e que a psicologia possa dialogar com isso também como um fenômeno social. Eu acho maravilhoso. É lindo mesmo. Não, eu fico pensando, né, assim, uma coisa que tem me feito refletir desde o início, né, desse negócio do Instagram, é vulnerabilidade conecta. Porque a gente também saiu de um lugar onde as pessoas estavam cansadas de ver uma perfeição que não é real, que é a perfeição do eu li o livro de autoajuda e ele funcionou, aquilo não é real. E ao mesmo tempo fico pensando que isso vale também para os modelos de criação de filhos, que é o não sentir.
né? Quando eu pego uma fórmula prática de educar uma criança, é uma forma geralmente que você invalida e anula o que a criança está sentindo. E aí eu penso no que você estava falando, né, do seu livro e tudo mais, assim, como que a sociedade ela foi se adoecendo também numa ideia de que assim, a criança ela não pode fazer um escândalo na rua, porque na verdade ela não pode ter direito de... Eles falam muito isso, né? Assim, ela não vai expressar o que ela está sentindo. Então ninguém está cuidando do que a criança está sentindo ou do que o adulto está sentindo. Assim, você só não pode demonstrar que está triste, que está com raiva. Você não pode demonstrar, a criança não pode demonstrar numa explosão de sentimentos, porque na verdade a sociedade está toda tentando se tampar, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a minha entrevista para o mestrado, uma colega minha falou assim, eu estava muito nervoso, e aí uma colega minha falou assim, Bruno, eu tomo um remedinho, você está muito nervoso, você não quer tomar não? E eu falei assim, mas esse nervosismo ele me pertence, se eu tomar um remédio e eu não sentir esse nervosismo, eu não vou estar sendo nem eu ali, porque eu quero sentir, eu quero ter o direito de sentir esse cagaço, esse nervoso, porque isso é muito importante para mim. Eu lembro uma vez uma entrevista com a Fernanda Montenegro, eu nunca vou esquecer disso. Ela estava dando uma entrevista para um grupo de jovens atores, e eles perguntaram, uma perguntou para ela, né, Fernanda, que incrível deve ser você com esses anos todos de carreira, entrar no palco ou numa novela e não sentir nervosismo mais, né? E aí a Fernanda Montenegro falou, mas quem disse? Toda vez que eu entro no palco eu estou extremamente nervosa. Toda vez que eu entro para atuar eu estou nervosa porque isso é importante para mim. Então assim, por que a gente está tentando anestesiar esses sentimentos, né, que na verdade é de fato o que nos faz tão humanos, com crianças e aí com adultos, né? E aí tem um ponto também interessante, esse aí, em relação ao seu nervosismo. Eu como minha terapeuta, né, eu tenho uma certa ansiedade meio elevada, né, e nisso ela uma vez comentou que, tipo, teoricamente existe como eu resolver isso rápido, com remedinho, mas ela falou, cara, isso é a sua, você é assim, isso é a sua personalidade. Dando a opinião dela, né, não indicaria eu tomar nenhum tipo de remédio, porque isso vai deixar de ser quem eu realmente sou. E, tipo, tá tudo bem ser assim, vamos só aprender a ser assim e conviver com isso e, tipo, vida que segue. Eu acho que você não deveria, mas caso te incomode muito, existem formas alternativas. Eu achei legal essa fala dela, porque, tipo, realmente quando você entende que, na verdade, a ansiedade faz parte da sua personalidade, você vê a ansiedade não como inimiga, mas vê como uma característica, que eu acho isso bem interessante. E falando um pouco sobre influencer, eu acho que também essa facilidade de acesso a material psicológico, psicologia, né? De uma maneira mais fácil, mais didática, mais fácil de degustar, eu acho bom porque evita também o nascimento de falsos influencers ruins que acabam vendendo ideias erradas sobre esses assuntos, principalmente de autoajuda, né? Tem diversos aí que, tipo, ganham fama, fazem de tudo, se dizem altos psicólogos e, na verdade, mal tem segundo grau completo. Sem querer desmerecer quem tem, mas o fato é que a pessoa não tem um conhecimento, na verdade, para poder dar algum tipo de opinião sobre isso. Eu acho que a expansão de qualquer campo vai trazer muito joio e muito trigo, né? Qualquer campo. Então, o crescimento da rede social, da internet, né, nesse mundo performático que a gente vive, né, de muito imagético, e ainda mais agora depois da quarentena, em que a rede social deixou de ser um certo vilão e passou a ser uma necessidade atávica de sobrevivência, porque a gente está se orientando, dialogando, se expondo, trabalhando, tudo na rede social, nesses encontros, né, virtuais aqui e tal, isso vai crescer ainda mais. Mas eu sempre acreditei e sempre acredito em duas coisas. Primeiro, que tem lugar para todo mundo, inclusive para quem não trabalha bem, né? Vai encontrar também o seu público e as pessoas são auto-organizáveis, são autônomas, têm o direito de fazer as escolhas que quiserem, né? Mas eu também acredito profundamente que as pessoas de bom coração, de bons propósitos, levam esse coração na ponta dos dedos na hora de escrever um texto, leva esse coração no olhar na hora de gravar um vídeo, leva esse coração na hora de produzir qualquer conteúdo, e isso conecta, né? Porque isso vai ser sempre, para o resto
do tempo enquanto a gente estiver vivendo nessa terra aqui, enquanto tiver uma árvore para chamar de nossa, a gente pode continuar vivendo aqui, mas enquanto a gente ainda estiver aqui, isso vai ser a maior necessidade humana. A gente precisa se sentir próximos uns aos outros. A gente não nasceu numa condição de espécie que tem a capacidade de ser independente, nós somos interdependentes, e isso é o grande... Para mim é o grande elemento da vida, né? Construir uma rede de gente que congregue os meus valores, que tenha a ver com o que eu penso da vida, com quem eu possa aprender, né? Então a gente está aqui, por exemplo, conversando entre nós 4, mais a galera que está aí no chat. Como é que a gente sai de um encontro como esse, né? A gente sai transformado, a gente sai pensando um monte de coisa diferente, a gente faz conexões, depois vai e comenta com a pessoa que está aqui quarentenando com a gente. Nossa, pensei uma coisa a partir da conversa que eu tive. A vida é isso. Então, as redes vão se formar, né, seja em volta dos psicólogos, dos influenciadores, dos outros operários desse mundo novo, né, os antropólogos, os sociólogos, os jornalistas e tudo mais, e a gente insistentemente vai construir esse mundo, não obstante esse patriarcado escroto que ainda está querendo durar mais um tiquinho. Mas a gente vai declarar aos poucos a morte a esse patriarcado e a gente vai conseguir, não tem a menor dúvida. Com certeza. Lindas palavras de esperança, inclusive, já que esse é o primeiro episódio de 2021, né? Agora eu queria aproveitar e comentar, ler aqui também os comentários que o pessoal aqui tá botando. Tem muito comentário, então eu não vou conseguir ler tudo, tá, gente? Mas a Tami, ela fez um gancho aqui, a Tami Waterman, e depois o José também comentou. Eu acho que vale a pena a gente pegar esse gancho, que é o seguinte: ela escreveu, olha... Nossa, ontem eu fui mega julgada pela minha irmã porque meu filho estava fazendo uma birra e eu estava dando uma atenção para ele. Porque nós duas aprendemos que birra deve ser ignorada e isso eu não quero mais para mim. É óbvio que eu não quero para os meus filhos, vou dar atenção sim, vou acolher sempre. E aí o José complementou, eu entendo você, Tami. Eu me sinto tão orgulhoso de poder acolher o meu filho nos momentos mais difíceis dele. Sinto que quanto mais eu abraço ele, mais abraço a mim mesmo, né? Me perdoando e me acolhendo. E eu acho que isso é um gancho fantástico para a gente falar aqui, porque eu acho que diz muito do nosso momento em geral, assim, a gente que está aqui nesse processo de desconstrução, de aprendizado, que é esse momento que a gente já começa, a gente dá um passinho para frente, a gente entende que a criança precisa de acolhimento, que a criança precisa de abraço, que ela precisa ter o espaço dela seguro para se expressar e para sentir as coisas, né? A gente ajuda os nossos filhos a nomear os seus sentimentos, coisas que não fizeram com a gente. Mas, por outro lado, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer isso com nós mesmos. E é por isso que eu acho tão bonito o propósito do seu livro, sabe? Porque ele vem, assim, essa foi a minha percepção, né? Assim, pode estar completamente destoada da sua, que, quando você se propôs a escrever o livro. Mas eu acho que essa escrita, esse livro, ele vem muito de um lugar para falar, para dialogar com pessoas que, assim, a vida inteira silenciaram seus sentimentos ou acreditaram que podiam botar seu sentimento para debaixo do tapete, sendo que, na prática, isso é impossível, né? Assim, a gente sabe disso. Vão acontecer somatizações, sintomas diversos, a pessoa não vai conseguir ter o equilíbrio para lidar com as dificuldades da vida, porque ela está achando que ela está conseguindo atochar esses sentimentos para debaixo do tapete. Mas esse é o momento que a gente está hoje, porque a gente consegue fazer isso com os nossos filhos, mas a gente ainda tem muita dificuldade de fazer isso com nós mesmos. Queria ver o que você acha. Porra, Thiago, nada a ver, viajou muito. Nossa, eu acho uma leitura linda. Bom, eu sou da corrente da teoria literária. Ela pensa que um livro, tem gente que pensa que um livro pertence ao autor, e tem gente que pensa que o livro pertence ao leitor. Eu sou da escola que pensa que o livro pertence ao leitor. Então, me interessa conversar com o que a pessoa sentiu ao ler o livro, sabe? Porque aquilo é o patrimônio dela, é como ela traduz aquelas palavras para a experiência de vida dela.
né? E essa magia que a palavra tem de poder tocar cada pessoa de uma forma muito diferente é o que mais encanta todo mundo que trabalha com a palavra, né? Quem escreve, quem faz vídeo, né? Que todo mundo que está envolvido com a palavra, o terapeuta é uma pessoa envolvida com a palavra, né? A gente acredita nessa função da palavra como mediador dos sentimentos. A palavra é que leva a gente a se conectar com os sentimentos esquecidos, como você muito bem falou. Então, eu ficaria muito feliz se o livro tivesse essa função. Eu posso contar algumas coisas que estão rolando aqui, por conta das pessoas estarem me retornando cartas. Assim, eu estou me sentindo a Xuxa. Eu recebo cartas aqui agora. Carta. As pessoas me escrevem no Instagram e pedem meu endereço, eu dou meu endereço, as pessoas mandam carta de próprio punho, assim. Nossa, que lindo. Eu escrevi um livro pedindo para as pessoas escreverem, né? Não necessariamente cartas para mim, mas às vezes, por exemplo, teve uma mulher que me escreveu e que me contou uma história super comovente. O marido dela morreu esse ano e o marido dela morreu em maio, o livro foi publicado em julho. Ela comprou o livro, ela achou o livro numa livraria e achou o tema interessante, leu, e depois do livro ela escreveu uma carta para ela mesma daqui a 5 anos. E ela percebeu que durante a escritura da carta ela estava esperançosa sobre conseguir criar o filho sozinha. Ela não sabia que ela já tinha aquela esperança, e ela só conseguiu entrar em contato com a esperança quando ela se permitiu escrever aquela carta, né? Uma senhora de 85 anos me escreveu uma carta contando de como o livro voltou a saudade que ela estava do marido, que ela ficou viúva há pouco tempo, e como esse livro elaborou a saudade do marido dela. Uma outra mulher disléxica que fala: os livros são um tormento para mim, porque eu adoro ler e não consigo compreender, eu tenho que ler várias vezes a mesma página e eu preciso ficar voltando e tal, e eu preciso te dizer que eu li o seu livro inteiro sem voltar nenhuma página. Que maneiro. Eu leria uma biblioteca inteira de livros escritos por você. Tem alguma coisa na forma com que você tocou o meu coração que venceu a dislexia. Então, assim, eu estou recebendo umas histórias inacreditáveis, sabe? E isso é muito mais do que um escritor espera receber, né? Então, é um livro que está cumprindo uma função de fazer as pessoas conversarem com elas mesmas. Então, eu acho que você assim, bater um bolão agora falando mais bonito do que eu poderia, mas assim, as pessoas estão conseguindo conversar com elas a partir da leitura do livro, né? Eu tive uma paciente hoje, sessão hoje de terapia. Ela se considera uma pessoa muito ciumenta e ela estava com uma treta, obviamente, com a relação amorosa dela por conta dessa questão, e eu falei com ela: leia a carta do ciúme do livro. E ela começou hoje cuspindo cobras e lagartos, falando assim: eu te odeio por causa dessa carta. Você falou coisas que eu não queria saber, que eu não queria enxergar sobre mim, porque eu sou tudo aquilo que está ali naquele capítulo, que coisa horrorosa. Então a gente tem tido experiências muito, muito, muito lindas com esse livro, né? Muito lindas. Bonito, eu agradeço, cara, a todo mundo que confiou, né, num escritor de primeira viagem, que recebendo um monte de história de gente que passou na livraria, viu a capa, achou a capa bonita e comprou o livro sem saber o que era, quem era esse cara, entendeu? Porque você fica enchendo meu ego, mas eu não sou uma pessoa necessariamente conhecida, né? Então... Como não? Não! Você é da Fátima Bernardes, cara. Que isso? Você tá maluco? Quando eu falei pra minha mãe que eu gravava contigo, ela perguntou: não acredito, Vitor. Mas eu vou te contar uma história muito engraçada. Muito engraçada. Só pra vocês entenderem que tipo de fama eu tenho. As pessoas que assistem o encontro são senhoras,
né? Senhoras aposentadas e tal. Então teve Minha sogra. ano... tipo a sogra do Bruno. E teve um ano que eu peguei os meus filhos, eu e a Dani, a gente foi para Olímpia, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, que tem águas termais, uma delícia, tem parque aquático, não sei se vai sobreviver a toda essa maluquice, mas a gente foi lá pro parque aquático, e obviamente um monte de senhoras lá nas águas termais, no parque aquático, não sei o que. Assim, a conversa olhava para mim e falava assim: você é de Pirassununga? Começa assim, né? Ou você é primo da Clelinha? Né? Então, até que elas realizem na cabeça delas, que elas me viram na televisão, precisa de um dos meus filhos falar assim: não, ele vai na Fátima. Aí teve uma que falou assim, né? Você é veterinário. Ou seja, então esse é o meu nível de fama, entendeu? Maravilhoso, cara. Mas sabe, quando você falou isso tudo, de que o seu livro ele tá ajudando as pessoas a conversarem consigo mesma, e eu concordo plenamente que ele é uma obra de arte nesse sentido. E quando você falou lá na frente que o livro, apesar de não ter sido escrito pensando na pandemia, ele faz todo sentido no contexto que a gente vive, de fato é isso, né? Porque se existe uma coisa que a pandemia mais nos provocou, foi estar com nós mesmos, né? Assim, sim. A gente e tem muita gente pirando por causa disso, porque nunca conseguiu ficar consigo mesmo e nunca ficou bem, sempre teve suas fugas e suas distrações, e agora é meio que forçado a fazer isso. Então, é um ótimo remédio, inclusive, né, cara? Esse é o encontro mais temido da vida, né? Nós fazemos de tudo para não encontrar, não é com a nossa imagem, é com quem nós somos. Às vezes a gente fica encontrando com a nossa imagem para não encontrar com quem a gente é. Esse é o encontro mais temido, mais adiado. A gente faz um monte de sintoma entre a gente e a gente mesmo. E na hora que vem uma quarentena, né, eu escrevi uma coluna na revista Crescer no início da quarentena que falava isso, que a quarentena para mim é o momento em que as paredes das nossas casas viraram espelhos, né? E a gente está se vendo numa magnitude difícil de tolerar, né? Porque a gente está se vendo muito irado, muito entristecido, não tem tons pastéis para essa quarentena, né? Se a gente estiver feliz, é muito feliz, porque alguém sobreviveu a uma internação de Covid, porque você conseguiu se recolocar no seu emprego no meio da pandemia, né? Porque você conseguiu transar no meio da pandemia, né? Conseguiu arrumar um crushzinho e né, resolver um pouco seu desejo erótico que estava reprimido entre quatro paredes, mas a gente está exacerbado, né? E esse encontro com esses exageros emocionais, ele é muito difícil. Porque, como você muito bem falou, querido, se a gente não está acostumado a fazer essa cartografia das nossas emoções nas condições normais de temperatura e pressão, assim, eu não sei como é que o Alexandre triste, como é que o Alexandre ciumento, eu não tenho ainda apropriação de como esses sentimentos me habitam, que dirá num momento como esse. Então está muito difícil. Eu vivi uma cena aqui com o Luan, Thiago, que foi uma cena muito comovente. Eu estava saindo de uma experiência muito difícil. Eu tinha vivido um dia assim pesadíssimo. O Christian Dunker um dia fez uma analogia, né, numa conversa que a gente estava tendo. Ele falou que aqueles dias que o terapeuta parece que o cérebro dele já entrou em combustão. Então você sente assim, a cabeça pegando fogo, né, e você só quer ficar quieto e tal. E aí eu saí e ainda recebi uma notícia difícil. Enfim, o dia não estava suquinho, não. E aí saí daqui e fui ver o Luan, e ele tinha descumprido um acordo que a gente tinha feito. E aí, cara, eu estourei tanto,
mas eu estourei tanto, mas eu falei tanto, eu gritei tanto. Foi uma cena patética, horrorosa. E na hora em que ele me viu fazendo aquilo, ele olhou para mim, porque ele não estava me encontrando ali. E ele falou assim: pai, sou eu, seu filho. Ele falou às lágrimas: sou eu, seu filho, pai, eu tô aqui, olha para mim. Aí na hora que ele falou isso, eu assim caí em lágrimas, eu vi o que estava acontecendo. Abracei ele e a gente pôde recomeçar, sabe? E eu acho que tem cenas assim em todos os lares, em todos os tipos de relação, né? Com gente que está do lado de fora, com gente que está do lado de dentro, assim. Então, eu acho que a quarentena é um tempo para se construir compaixão consigo mesmo, porque a gente está apenas conseguindo sobreviver a isso. A gente vai se lembrar desses anos, porque não vai acabar magicamente na virada do Réveillon, né? Como algumas pessoas estão achando que junto com esse podcast virar vacina, né? Tricô de paz, um oferecimento Pfizer. Né? Não vai ser bem assim o caminho da história. Então, a gente vai se lembrar desse ano eternamente. E a gente ainda vai precisar de muitas conversas, de muita ficção para falar sobre isso, né? A gente vai precisar de muita produção nossa para dar conta do que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo aos avessos, assim, crianças sendo impedidas de expandir com seu corpo pelo mundo, idosos sendo impedidos de juntar a família no domingo para comer macarrão, né? Assim, os níveis de impedimentos são muito sérios, são muito severos, né? Pessoas que gostam de estar com pessoas sendo impedidas de encontrar com pessoas, você sendo impedido de abraçar seu próprio pai, a sua própria mãe, né? Porque você pode portar um vírus letal para sua própria mãe. Esse troço é um barril, né? Então, quem está levando isso de forma negacionista, por exemplo, eu acho que está fazendo isso porque não suportou entrar em contato com a profundidade desse abismo, sabe? E aí construir um castelinho de areia, uma coisa meio psicótica mesmo, assim, de você né, cindir com a realidade e construir uma outra realidade para você morar nela. Eu acho que isso... Eu não julgo essas pessoas assim do ponto de vista psíquico, eu julgo do ponto de vista político, né? Do ponto de vista político eu julgo mesmo e quero que essas pessoas desapareçam do país. Mas do ponto de vista psíquico, eu acho que é compreensível, sabe? É muito compreensível. Nossa, muito. Eu penso assim também. Deve ser tão... A dor psíquica deve ser tão insuportável para essas pessoas que elas fazem isso, né? E, assim, eu acho que não só eu, o Vitor, o Bruno, todo mundo que está ouvindo a gente aqui no ao vivo ou depois no editado, eu acho que todo mundo que tem filho e está vivendo a pandemia em casa com os filhos, em algum nível se identifica com a sua história, porque isso passou a ser nossa história, né? A gente tem perdido muito mais o controle, tem descoberto que a gente tem muito menos controle, na verdade, sobre as coisas da vida, sobre nós mesmos. E é muito tocante ouvir isso de você, porque é muito dolorido a gente perder esse controle com os nossos filhos, né? É muito dolorido, eu já passei por isso também inúmeras vezes, já vi o olhar de medo do Dante, do Gael, com alguns gritos aquele grito que você dá e que você sente doer a sua garganta, mas que você sabe que é um grito que não é um grito que os seus filhos pedem, é um grito que você está pedindo para dar, porque você também não está aguentando, não está dando conta disso tudo. Então, queria muito agradecer a sua generosidade por compartilhar um momento tão sensível com a gente, dizer que eu me vejo muito nisso e que eu tenho certeza que todo mundo aqui se identifica. E obrigado, aproveitar querido. Esse momento que infelizmente a gente não pode se abraçar, os seus abraços tão deliciosos que eu conheço e que eu sinto tanta saudade, que a gente possa pelo menos se abraçar aqui, virtualmente, né, em palavras, em som.
porque eu acho que a gente está precisando muito mesmo de abraço. Eu acho que é uma das coisas que mais faltam para todos nós aqui durante essa pandemia, é um abraço, né? Um abraço, aqueles abraços que só você sabe dar, aqueles abraços que demoram mais tempo, que deixam você desconfortável, você fala assim, peraí, já acabou esse abraço? Não acabou? Vai acabar? Peraí, eu solto, não solto? É aquele abraço que a gente está precisando. Sabe o que eu me lembrei agora? A gente gravando vídeo lá, né? Você tendo aquele vídeo que eu quase dormi, lembra? Que você fez piada. Que eu tenho esse mico, assim, gravado para a posteridade. Tá lá. Nessas horas, assim, que o Thiago grava, 11 horas da noite, não sei o que, eu tinha trabalhado o dia inteiro no Rio, e aí eu fui para casa dele gravar vídeo, dei aquela pescada, né? Piscou demais. Naquele dia que a gente gravou... É chocante esse negócio. Naquele dia que a gente gravou esse vídeo, eu ficava te abraçando, né? Não conseguia parar de te abraçar. Ficava te abraçando. Ai, Thiago. E ele falava, Xande, a gente precisa gravar. Mas é muito bom, é muito bom. Deixa eu fazer um comentário aqui, já que a gente está aliviando agora aqui um pouco também. A Gláucia, aqui no chat dos apoiadores, falou que ela é de Pirassununca, riu demais e falou assim, aqui realmente o povo adora Olímpia mesmo. Então fica aí a confirmação de uma local. Exatamente. Ai, meu Deus. O Ricardo acabou de falar um negócio muito lindo também, que colo é o braço de corpo inteiro, é exatamente isso, né? É uma coisa que a gente tem que tatuar. É isso aí. Deixa eu emendar com uma pergunta aqui, Xande, pra você. Como é que você... Porque assim, se você quiser falar um pouco mais, eu sei que não é legal dar spoiler de livro também, mas o que você quiser comentar sobre o seu livro... Não é spoiler não, que eu não gosto. O Vitor é o primeiro a gritar quando tem spoiler. Mas eu acho que... eu queria pelo menos saber de você, como é que você decidiu quais sentimentos entrariam para essa escalação do livro, né? Porque a gente sabe que tem muito mais do que isso. Eu tenho outros sentimentos que ficaram de fora, que vão para algum outro livro, né? Opa! Em outro momento. Mas eu gostei, assim, eu passei para algumas pessoas lerem, né? Teve uma certa curadoria. O editor foi muito responsável por isso. Felipe Brandão, que é o meu editor, é um craque, o cara já lançou mais de 200 autores. Então eu sentia que a percepção dele era muito refinada para eu escutar, né? Então eu me permiti ser guiado pela ciência dele, de saber assim, isso aqui vai colar muito, pode manter isso aqui, pode. Então ele ia me fazendo essas pontuações, né? Agora, eu fiz questão de que fosse um livro escrito com a alma. Então, foi um livro sem um planejamento prévio, né? A única coisa que eu sabia era que eu tinha um limite de caracteres que eu não podia ultrapassar por causa da faixa de preço que era desejável para começar esse selo Paidós, né? Para incentivar as pessoas a comprarem, para não ser um livro muito caro e tudo mais. Então eu tinha esse limite, mas dentro disso eu me permiti escrever com a alma. Então teve algumas cartas que ficaram um pouco maiores que outras, né? Por exemplo, a Carta da Morte é uma carta muito comprida, mas ela é necessária, né? E ela é tão necessária que agora ela vai virar um livro à parte, né? O segundo livro é uma conversa da esperança com a morte. É um livro inteiro sobre esse diálogo, a partir do momento em que a gente perde alguém, a esperança e a morte conversando. Gente, sobre a dureza dessa perda e por quanto tempo ela se perpetua na nossa vida, e o que a gente pode fazer para não virar aquela poliana que nega que a morte passou e que fala, não, tá tudo bem, tudo vai dar certo, né? O que a gente chama de positividade tóxica e hoje, né? Dos cards de Instagram só falando de tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, né? Assim, mas também não se permitindo ser completamente assombrado pela passagem da morte, porque morte e vida estão muito conectados, né, na nossa história. Então eu fazia muita questão da morte ter esse lugar no livro.
Mas eu vou te dizer qual tem sido a minha maior felicidade com o livro, Thiago. Sabe qual é a carta que mais fez sucesso dentro de todas as cartas? A carta do recém-nascido. Nessa carta, eu faço o recém-nascido ter a voz. Então, é você recém-nascido escrevendo uma carta para você mesmo. Então, é uma carta em que ele olha para você, que está lendo o livro, e fala assim: cara, você está me vendo aqui, você está se comovendo comigo aqui, começando a vida com medo, com insegurança, sem entender muito bem esses fenômenos do mundo. Eu estava todo de boa lá no útero, né, e de repente saio aqui, tem esse tanto de coisa para eu me haver na vida. Você é assim também. Você também é uma pessoa cheia de vernix na pele, porque a hora que você decide, você começa uma vida nova. Você pode começar uma esquina da sua vida a todo momento. Então, essa carta é a carta que mais tem provocado cartas para mim. Então, essa... E foi uma surpresa, assim, eu não imaginava. A que eu mais gosto é a do abraço, porque eu escrevi essa carta para mim. Eu escrevi essa carta para as minhas carências de quarentena. O livro estava todo pronto. Quando ele foi ser publicado, eu falei: eu quero escrever uma carta do abraço. E aí saiu uma carta para entrar ela ou não, foi uma mais? A gente só colocou uma carta a mais. Tá. Foi. E aí eu escrevi essa carta para mim, para a falta que eu estava sentindo já lá em julho. Imagina agora eu tô muito mais louco com isso, mas a falta que eu estava sentindo de abraçar as pessoas, de ter o abraço 3D, sabe? Uhum. E então essa carta foi muito terapêutica para mim, e eu sinto que ela tá fazendo sentido pra muita gente também. É muito louco, porque é a minha preferida também. Pra mim é a que mais bateu. Porque é uma falta muito gritante que acontece. Muito Tudo bem, gritante. Eu tenho que fazer conta de quantas pessoas eu tenho aqui pra abraçar. Eu tenho 4 pessoas pra abraçar aqui. Mas é uma dimensão de abraço, né, que a gente sente falta, sim. Não que, poxa, eu sinto saudade de ir pro trabalho e abraçar meu chefe. Não é isso. Vai ler a carta que você vai entender a dimensão da coisa que é, né? Queria só aproveitar, já que eu sei que você, como um autor estreante desse selo, tem a preocupação de que realmente ajude a lançar bem um selo tão importante. Queria falar aqui que a Michelle Xavier acabou de falar aqui no chat que ela tá amamentando o filho dela, ouvindo a gente aqui, se sentiu abraçada pelo seu relato e está comprando o livro pelo Kindle. Que lindo, que lindo, muito obrigado. Não, olha, esse livro, ele já ultrapassou todas as minhas fantasias delirantes do que ele poderia alcançar. Assim, nem em delírio egóico eu cheguei a pensar a trajetória que o livro está fazendo, né? Então, tá maravilhoso mesmo. Tá muito bonito, porque tem gente mesmo aqui que já leu, né? O José acabou de falar aqui, ó, essa carta do recém-nascido, além de além de todas as cartas, é que causa desidratação em quem lê. Então, é legal ver que o pessoal aqui tá lendo mesmo. Agora, eu queria aproveitar e trazer um ponto aqui, 2 pontos, na verdade, que 2 pessoas trouxeram, que eu acho que vale a pena ouvir o que você tem a dizer sobre isso e falar um pouco sobre isso, tá? Por favor. Uma da Gláucia, que ela escreve assim: nessa quarentena eu enfrento muitas minhas fraquezas, mas também percebi quanta força eu tenho. É muito difícil descobrir sua força, pois sempre aprendemos a focar nas nossas fraquezas. E aí na sequência veio a Fernanda e falou: como que a gente sempre põe no outro a culpa dos nossos problemas e angústias? Como é difícil essa internalização e autoanálise de como nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos e atitudes. Eu acho que dá pra ficar 2 horas falando sobre isso aqui. Nossa, isso dá uma tese de doutorado. Mas eu achei sensacional. O timing pra mim foi perfeito dessas colocações. Perfeito. Essa história do olhar do outro, muitas pessoas confundem isso, né? Assim, nós somos determinados pela forma como o mundo olha pra gente. Isso determina a nossa história. Né? Por exemplo, nós estamos aí com o movimento negro dizendo:
olhe para mim, olhe para minha cor, né? Então, nós temos autonomia para dialogar com a forma como o outro olha para a gente. Se você não gosta do jeito que o outro te vê, é seu direito inalienável de você dizer assim, olha, eu não sou essa pessoa, tem alguma coisa no seu olhar, né? Mas nós aprendemos que se o outro nos vê com alguma questão, essa questão é nossa, né? O autoritarismo, né, da nossa criação nos levou a essa percepção. Então é muito diferente essa história de você reconhecer que o olhar do outro te define, que você é moldado pela forma como a sua mãe olhou para você na sua infância, como seu pai olhou para você na sua infância, como seus amigos de escola olharam para você, né? O lugar que você habitou naquela escola, né? Como os parceiros amorosos te viram, isso tudo vai construindo quem a gente é, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tem autonomia na vida. Esses olhares determinam o início de uma jornada, né? A gente começa por esse olhar, mas a gente termina no nosso olhar pra gente. Esse olhar do outro é o que começa realmente. Um bebê, se ele não tiver o olhar da mãe, ele morre, né? Ou da mãe ou de qualquer pessoa, né, vinculada a ele, pai, avó, babá, não importa. Mas se não tiver esse olhar, a gente morre, a gente é dependente dele. Uhum. Mas a gente não se centra nisso, e a trajetória da resiliência, que a primeira pergunta abordou, né, é essa trajetória do que fazem com a gente para o que eu faço do que fazem com a gente. Essa é uma jornada da resiliência. Eu levo uma traulitada na vida. A vida me sacaneou. 2020 veio como um chão erodido, eu perdi todas as minhas certezas, agora eu não sei mais quem eu sou, como é que é o meu casamento, minha relação com os meus filhos, meu trabalho, minha relação com a minha família lá fora, eu estou totalmente perdido. Ok, isso é o que o ano fez com você. Agora, a sua forma de transitar nesse ano não foi apenas uma forma de sobrevivência, foi uma forma de resiliência. Porque você precisou construir aprendizados para dar conta de estar vivo. Você precisou incluir, além de tudo que você faz, você precisou se preocupar com o asseio das suas mãos, você precisou cuidar da distância física, você precisou cuidar de aprender a lidar com Zoom, essas coisas, né? Webex, Riverside, aqui, né? E tal. Todo mundo ficou mais blogueirinho em 2020, porque, de qualquer forma, a gente precisou construir esse lugar de existência virtual. Então, a gente fez, assim, você pode pensar assim, a população de terceira idade aprendeu uma enormidade sobre tecnologia em 2020. Né? Foi mesmo. As avós todas estão hiperconectadas, conversando com seus netos, assistindo live. Assim, né? Então, tem muita transformação nessa história, né? As crianças, deixa eu falar um pouquinho disso, as crianças foram, dentre todas as faixas da população, as que mais perderam com a pandemia, as que estão mais lascadas, minha gente. As crianças perderam a materialidade do desenvolvimento delas, que é o corpo expandido para conhecer o mundo. Criança conhece o mundo com o corpo inteiro, correndo, subindo em árvore, né? Rolando na grama com um amigo, brincando, correndo, batendo no pique-esconde, caindo no jogo de futebol, ficando de mão dada com a amiguinha na brincadeira da casinha, o que vocês quiserem, mas assim, é um lugar de expansão do corpo, aglomeração, experimentação com o corpo do outro. Isso tudo foi perdido para a criança. A gente ainda vai entender, porque a gente ainda não entende com clareza, a repercussão desse desenvolvimento atípico que todas as crianças estão tendo em 2020. A gente não sabe. A gente vai lidar com a resposta disso daqui a pouco, né? Pois é, né? Porque para além dessa perda, não é só uma questão de perder, né? É do que foi oferecido em troca.
quando que na maior da parte do tempo nós, né, pais e mães, né, quando, por exemplo, os dois pais estão, sei lá, em home office, essa criança, ela perde isso tudo e ela ganha o quê? Ela ganha, muitas vezes, um tablet, não querendo julgar, mas porque é a única opção que aqueles pais têm para poder conseguir fazer o home office deles, que tá caótico, que os chefes também estão cobrando ainda mais produtividade e reunião. Por exemplo, ontem mesmo, né, o Vitor, que era o dia que a gente ia gravar também esse episódio, o Vitor estava em reunião, sei lá, ficou em reunião até quase 11 horas da noite, sabe? Então, assim, a gente reclama muito, mas os nossos filhos, eles perderam e o que a gente ofereceu em troca ainda é muito ruim. Não que isso, assim, não falando pra gente se sentir péssimo, pior do que a gente já tá sentindo, mas porque a gente precisa de fato olhar com muito carinho pro que tá acontecendo e para que a gente tente também, eu falo isso muito pra mim mesmo também, né, para que eu consiga ouvir no meu inconsciente de que a gente precisa ter muito mais empatia com eles quando eles dão as crises deles, quando eles fazem as coisas que não tem absolutamente o menor sentido, pulando sabe, de um braço do sofá pro outro, e você fala, meu Deus, tu vai quebrar esse sofá, já quebrou tanta coisa nessa pandemia, pelo amor de Deus, não pode quebrar o sofá. Mas aí você fala, caramba, mas né, ele não tem mais uma árvore para pular, né? Ele tem esse sofá para pular. Então é muito complicado mesmo, a gente tem que realmente, assim, ter um olhar muito mais carinhoso e generoso para as nossas crianças nesse momento. A gente não sabe, né, o que é, além da gente ter se esquecido do que é essa angústia que é com o corpo todo e eu preciso pular para resolver a minha angústia, né, a gente se esqueceu disso, porque a nossa angústia agora a gente resolve racionalmente, né, fazendo projeto, né, fazendo então live. A gente esqueceu, fazendo live, né, produzindo conteúdo, não sei o quê, mas a gente se esqueceu disso, mas além do que, a gente nunca viveu isso. A gente nunca viveu como humanidade essa experiência de confinamento global, né? E de confinamento numa outra inversão muito louca, em que as telas que antes, até dia 15 de março, eram tipo assim, o Satanás da família consciente, né? E aí, de repente, Satanás virou um anjinho salvador, porque se não houvesse isso aqui, não tinha empregabilidade, né? Não tinha contato social, não tinha escola, né? Então, eu acho que são muitos avessos dentro do mesmo avesso, sabe? Então, dar conta das transformações dos significados de todas essas coisas exige muito trabalho psíquico. Mas eu tenho muita compaixão das crianças e eu tô, assim, preocupado, porque eu sinto que a segunda onda, né, sem ter nunca terminado a primeira, pode fazer com que as pessoas retraiam em uma coisa que um ganho mínimo de saúde mental das crianças, que é poder sair com elas para um ar livre, sabe? Eu estou sentindo as pessoas cortando o ar livre das crianças com medo da segunda onda. Isso eu acho lamentável, porque a gente já tem conhecimento, já tem pesquisa, já tem evidência, então não tem problema você ir com máscara, e a criança com máscara, para um lugar ao ar livre, mantendo o distanciamento físico. Isso não é risco zero de contaminação, né? E aí você garante uma possibilidade da criança viver um mínimo de expansão possível para o corpo dela, né? E uma distensão dessa energia represada. Pois cabe muito assim a carta ao medo, né? Eu acho que é isso, porque tá todo mundo com muito medo. Tem a galera que já ligou o foda-se, mas tem a galera com muito medo também, né? E, enfim, é difícil pra caramba mesmo. Sabe o que eu tava me dando conta aqui? Um negócio curioso. Das suas participações aqui no Tricô, uma delas que a gente ainda ouve feedback e ainda ouve pessoas dizendo que é um dos episódios preferidos, é aquele que a gente fez lá sobre o poder do colo. O episódio que inclusive teve jabá lá. E que foi um episódio lindíssimo. Lindíssimo. Foi. E eu acabei de me dar conta que a gente falou sobre esperança também nesse episódio. E no início de novembro do ano passado, foi um episódio que você participou com a gente justamente falando sobre esperança.
porque a gente estava achando que estava muito difícil por causa do período político que a gente se encontrava. Sim. E olha onde a gente está hoje. Pode gargalhar. É isso. Ai, meu Deus, como a gente é tolinho. Tava difícil, gente. A gente só não sabia que podia piorar muito. Não é, rapaz? Exatamente. Mas olha, a gente tá aqui no futuro, a gente tá em 2021. Gente, Coronavac, Oxford, não sei, alguma coisa vai ajudar a gente, vai vir ao nosso encontro, a nossa salvação, tá? Eu sinto uma coisa disso tudo que você está falando. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí essas pessoas que falaram, né, desses encontros que a gente já teve. Assim, pensando na função desse podcast, no que ele representa nesse mundo aí, né, dos diálogos virtuais que têm sido feitos, eu fico imaginando a função que vocês cumpriram esse ano, de amparo aos pais, para eles conseguirem manter o foco da aprendizagem sobre si, porque a pandemia ela chamou demais o homem para voltar para o seu lugar mais tradicional, né? Isso que o Vitor viveu ontem, por exemplo, de ficar trabalhando até às 11 horas da noite, isso virou default nas organizações, né? É uma coisa absurda o que está acontecendo das jornadas de trabalho absolutamente desumanas. E os homens têm já esse preparo cultural, né, para dar conta, para serem produtivos e tal. Então, eu fico aqui pensando como vocês conseguiram, ao longo de 2020, trazer esses homens para refletirem, para eles não caírem nessa armadilha, né? Porque isso aí é um ouro de tolo, né? Nossa, muito, muito mesmo. Eu acho que, não só a gente, né? Eu acho que os podcasts, de uma forma geral, até, falando até do seu mesmo, o Café com Cuscuz, eu vejo quanto as pessoas precisam desse espaço, né, que é praticamente um espaço de conversa virtual, porque o podcast ele tem esse poder, né, de trazer a pessoa aqui, você que está ouvindo a gente aí, você sente que está aqui com a gente conversando, e que bom que ele dá essa dimensão de compreensão, porque é o que muita gente está precisando mesmo, né? Tem gente que fala que começou a limpar mais a casa só para ter desculpa para poder ouvir podcast, sabe? E eu acho que é um trabalho importantíssimo de saúde mental para todo mundo. Importantíssimo. E você sabe que você vai me ensinando. Eu não sabia nem o que era podcast, você lembra? Quando você me chamou pela primeira vez, eu não sabia como era, onde ligava. Aí era uma época que tinha que baixar um programa para escutar, era um negócio diferente. Você me ensinou muitas coisas dessa vida, Thiago Queiroz. Os stories, né? Tem toda... Os stories são um legado seu pra minha vida. Eu sou aquele primo nerd, né? Que você chama assim, vem cá. Cria conta aqui no Orkut pro tio, por favor. Mas olha, a gente já tá se estendendo aqui. Eu tô olhando pra cara do Bruno, coitado, tô com pena que já é o quê? 5 horas da manhã na casa dele. 5 da manhã na Inglaterra. Que horas são aí? 2h40. 2h40. Nossa então, senhora! Nossa, caso Bruno, vocês... Se Bruno, Vitor não tiverem mais nenhuma coisa, ou o Xande não quiserem comentar mais nada, a gente pode encaminhar gentilmente para o encerramento, né? Pro nosso amigo não ter uma ziquezira ali. Exatamente. Eu queria ler um pedaço da carta do abraço, então, pra gente poder terminar. Pra gente chorar. Olá, a carta do abraço que foi viver no futuro pós-pandemia. Olá, eu nem estava programada para existir como carta aqui nesse livro, porque ele estaria pronto antes de tudo se revestir de álcool em gel. Eu também fui tomado de uma surpresa acachapante como você que me lê. Eu vivi entre vocês imaginando que fosse eterna a minha função de unir corpos pelo afeto ou pelo mais cerimonial encontro. Eu, o abraço, sempre fui na cultura latina uma parte indissociável do ato de existir socialmente.
Você me tinha como recurso de encontrar gente e dizer várias coisas. Eu poderia significar que bom te encontrar, muito prazer, eu te amo, que saudade, como uma moldura para os instantes. Mas isso era antes. E eu queria lhe contar como eu estou agora. Eu vim me refugiar no futuro, que me recebeu sem palavras, com um olhar incerto. O futuro me olhava e me confirmava que agora a vida deveria transcorrer sem a minha presença. Minha cota de sacrifício para a humanidade durante a pandemia seria o exílio, e não haveria data previsível para meu retorno como parte do sol dos dias. O futuro me acolheu como única casa, e é aqui que eu estou fazendo meu isolamento social. Não há como eu afirmar quando poderei retornar ao presente e ser ponte entre as pessoas. E por isso, daqui do futuro, eu vim conversar com você. Quando eu te vejo dessa forma, seja você qualquer dos pontos da extensa rede de afetos, de afetados pelos tempos da Covid, eu sinto muita vontade de lhe abraçar. Sim, este seria o momento em que você merecia um abraço do abraço. Porque eu confesso que também sinto saudade de nós dois, da forma como você fazia de mim o elo com os outros. Eu sinto saudades de ser o contrário do que o corona fez de mim. Eu deixei de ser afeto e passei a ser risco. O que antes eu representava de esperança no humano, agora pode ser sentido como irresponsabilidade. Eu era um respiro para o humano, hoje eu posso ser a fonte da transmissão da perda de ar nos pulmões. Eu passei um tempo assim, em silêncio, aqui no futuro, sentindo essa dor de ter que me exilar. Não conseguia sentir a esperança equilibrista, porque não sabia se poderia continuar a acontecer entre vocês. E foi no silêncio de mim que pude atravessar a desesperança e me reencontrar. Eu não estou morto. Eu não sou uma das vítimas da Covid-19. Quando você era criança, aprendeu lá na escola, eu estou pulando várias partes, tá? Os 5 sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato. O tato era o último, eu me lembro de você ver você até se esquecendo dele quando tentava decorar a matéria para a prova. Tato, o sentido que acontece no maior órgão do corpo humano, a pele. Tato, um dos sentidos mais vividos, um dos mais necessários ao afeto. Nenhum Nostradamus seria capaz de prever que a vida humana pudesse ser convocada a eliminar o tato de várias de suas relações. Agora você é uma mescla de visão, olfato, paladar e audição. Como lidar com o vazio de mim em seu cotidiano? O que pode entrar no lugar do abraço que foi morar no futuro pós-pandemia? Até você encontrar a resposta, vale chorar, sentir raiva, morrer de medo, gritar de saudade, e enquanto isso continuar trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, enquanto se encanta com a borboleta que entra de repente na janela da cozinha. Não há resposta simples para nenhuma ausência da vida. A ausência precisa ser sentida para depois a vida poder seguir adiante. Eu me transformei num luto dos seus dias. Por isso eu quero te chamar para imaginar-me como uma metáfora. A metáfora, acessível a qualquer carteiro que encontra um poeta na praia deserta. Eu passo a ser a ausência, mas uma metáfora de tudo que eu representava para você. Pense com seu coração, o que cada abraço queria dizer. Que palavras poderiam substituí-lo? Não há abraço que não possa ser traduzido em algumas palavras. Você tem acesso às palavras, agora escritas em mensagens, cartas ou ligações de vídeo. Elas continuam disponíveis como elementos que te ligam àqueles que você ama, de quem a saudade começa a apertar. Eu passo a ser, durante a pandemia, uma ilustração que condensa palavras, um símbolo que pode ser narrado por você como um deslumbre de amor. Se você não conseguir em algum momento dizer o que eu represento para aquela pessoa, preste atenção nos seus olhos. Eles são livros, eles contêm palavras que cantam. Seus olhos andam brilhando mais ainda quando a câmera do celular se abre e você consegue estar com aquele alguém tão importante. Seus olhos são livros, têm o tom da poesia que comunica mais do que a palavra tem o poder de dizer. Então aproveite para ver, sinta com os olhos, deixe que eles abracem com o mundo. Eu não deixei de existir em você, eu continuo aí. E aqui me despeço, nesse futuro que posso lhe garantir, é também a morada de outra carta desse livro, a esperança. Ela está aqui do meu lado, sorrindo para tudo que eu lhe escrevo. A esperança acaba de me dar as mãos. E juntas lhe daremos as boas-vindas ao futuro quando for a hora precisa dele existir para você. Por isso, deixo aqui um abraço do abraço. De todas as formas incríveis que você me inventou. Até breve, no futuro que você está esculpindo em metáforas, realidades concretas,
desejos e sonhos que jamais esquecem de existir. Como é que a gente continua agora, hein? Diz aí. Gente, maravilhoso. Não consigo. E tem outro ponto também. Será que vai ter um audiolivro com você narrando todo o livro? Porque é maravilhoso também na sua voz. Eu ia exigir isso, na verdade. Eles falaram, tá isso no contrato, não sei o quê, mas a empresa que faz o negócio do áudio não abriu ainda. E tem um negócio aí que vai ter que rolar, mas vai rolar. Não, mas eu quero um audiolivro narrado por você. A gente faz petição online se contratar um narrador. Não, é sério mesmo, cara. Querido, muito obrigado. A gente taca fogo na empresa, entendeu? não pode. Tem que ser o Xande lendo esse livro, cara. Meu Deus do céu. Muito bom, lindo. Vamos respirando aqui. Eu só agradecimento por esse momento que a gente está podendo compartilhar isso com você, Xande. Muito obrigado. A gente ainda não terminou, a gente tem essas indicações supimpas, então vamos lá. Respira um pouco aí, você que está ouvindo esse episódio. Dá uma pausa, vai beber uma água, que essa foi lá no fundo do coração. Mas é isso, a gente tem que pensar com esperança também. Indicações supimpas! Muito bem. Nessa nossa indicação supimpa de hoje, eu falei para você aí, né, fazer uma pausa, mas a gente não pausou, então eu ainda estou extremamente abalado com essa narração do Xande. Então vamos aqui para nossas indicações supimpas, e é óbvio, a indicação óbvia desse programa, ela é o livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. E livro de Alexandre Coimbra Amaral, né, seu livro de estreia, que por mais que ele diga que ele é um escritor recente, um autor recente, ele já vem escrevendo há muitos e muitos anos. Ele já vem tocando o coração, emocionando pessoas há muitos e muitos anos. E eu estou nessa conta também. Então não pense que esse livro é um livro de um autor que ainda não conhece muito bem, que ainda não sabe muito bem o que é a arte de escrever, pois ele sabe bem tocar o nosso coração através das palavras. Esse cara, ele sabe muito bem, tá? Recomendo que você compre de todas as formas possíveis. Eu tô aqui, depois dessa gravação, eu recebi, obviamente, então eu não comprei. Mas eu vou esperar receber, vou comprar no Kindle logo. Também. Vamos todo mundo. É pra fazer esse negócio acabar e esgotar em tudo que é lugar. Então vamos comprar o livro físico, vamos comprar o livro no Kindle, e se tiver em outro lugar, compra também. Quando sair o audiolivro, vamos comprar também, porque isso daqui é uma preciosidade para a humanidade, tá bom? Nossa senhora, eu não tenho roupa de ouvir uma coisa dessa. Eu agradeço, meu querido, a sua generosidade de me receber na sua casa, que é esse podcast, né? Uma das suas casas que você construiu para você compartilhar a vida com tanta gente. Então, eu já agradeço pela possibilidade de aglomerar, né? Assim, através do seu podcast. Eu sei que eu vou aglomerar com muita gente, então dizer, já que a gente está começando o ano, né, que esse seja um ano em que a gente possa transcender as nossas definições de nós mesmos, porque o que nós conseguimos ser no ano passado provavelmente não vai ser suficiente para 2021, e a gente vai precisar se transformar mais ainda para dar conta dos desafios que estão vindo com a perpetuação da pandemia, e estando já todo mundo lenhado, cansado, exausto, né? Porque a gente tinha o privilégio pelo menos de ser pego de surpresa e em março achar que a gente estava tirando uma espécie de férias humanitárias, né? Que a gente ia só ficar em casa em nome da diminuição da curva de contágio do vírus, né? A gente estava muito iludido naquela época, né? Muito iludido e tal. E agora a gente tem que enfrentar esse ano de novo com todas as cicatrizes do ano que deixou, né? Que o ano deixou. Então quero deixar um abraço em todo mundo que perdeu gente, né? Que
que precisou viver lutos desagradáveis, surpreendentes, mas também um abraço em quem conseguiu transformar a sua vida. O Bruno aqui, para mim, é o maior símbolo entre nós, né, da transformação de uma vida no meio da pandemia, uma mega transformação de vida, né, com o mesmo tanto de coragem, medo e tesão. Agora você falava isso, né? Eu fiquei pensando nisso no luto, assim. A gente precisou fazer uma mudança de país e não pôde se despedir de todo mundo, na verdade, basicamente. Assim, foi um prazo limite sem se despedir, né? Sem esses abraços. Pois é. Sem esses abraços. Então, desejo para você, Bruno, uma vida muito linda aí. Muito obrigado. Que você possa ficar o tempo que vocês quiserem, que for bom para vocês. Vitor, obrigado pela sua presença aqui toda semana, né? Mas obrigado pela sua delicadeza. E, Thiago, obrigado por você ser essa máquina produtora de um monte de coisas cujos nomes eu vou aprendendo aos poucos. Que vão se acumulando em palavras em inglês e pouco conhecidas ao meu léxico. Mas que vão depois ganhando uma clareza com o tempo, assim. Eu sei que eu tenho um certo delay, né, entre o momento que você inicia uma determinada coisa e o momento que eu entendo. Mas olha, é com maior admiração e amor desse mundo que eu vejo você crescer com o seu trabalho, com a sua influência tão positiva. Muita saudade de você, da Anne, dos meninos e da Maia, que eu ainda não conheço, mas é uma fofa. Pois é, muita saudade. É outra carta importante também, né? Inclusive. Vitor e Bruno, vocês têm alguma indicação para dar? A indicação do Bruno é travesseiro. Eu tenho. Primeiro que eu acabei de comprar o livro, eu quero saber qual é a carta do livro. Qual é a carta do abraço? Que eu não posso dormir hoje sem ler a carta do abraço. É o pós-fácil. Ela tá na página 170 do livro físico. No Kindle eu não sei. Tá, ok. E agora minha segunda indicação acho que é a indicação mais séria que eu vou fazer agora, desde quando a gente tem o podcast. E se por acaso for engraçado agora, não é a intenção. Na verdade, eu quero falar sobre boicote. A gente está em novembro agora fazendo a gravação desse episódio, que vai em 2021, e recentemente ocorreu aquele caso do Carrefour, onde tivemos uma pessoa negra morta. E eu acho muito importante a gente utilizar o poder que nós temos. E o poder que nós temos, o maior poder que nós temos, não é o voto. O voto é o segundo maior poder que nós temos. O maior poder que nós temos é o dinheiro, que o dinheiro move tudo. Não importa o que você seja, o dinheiro é quem manda. E quando a gente passa a fazer de verdade boicotes, passa a fazer com que o nosso amigo fale, amiguinho, não comprei não, porque esse lugar não presta, por tal motivo, isso começa a afetar, isso faz com que as pessoas mudem. Agora em novembro, o Yuri Marçal, comediante negro, né, recebeu um convite do Carrefour. Ele tweetou a seguinte coisa, seguinte tweet. Carrefour acabou de entrar em contato comigo para fazer uma publicidade, uma nota de esclarecimento. Primeira vez que eu respondo um e-mail mandando tomar no cu. E essa é a parada. A gente tem que excluir mesmo. A gente tem que ignorar essas pessoas. Tem que doer no bolso. Quando dói no bolso, que é a única coisa que as pessoas respeitam, elas mudam o comportamento. Elas impõem alguma questão social no meio, porque é isso que vende, entendeu? Se a empresa parecer isso vai vender mais. Então as empresas vão mudar o comportamento. E a mudança do comportamento das empresas vai influenciar as pessoas. É quase que um ciclo vicioso. E então, faça o máximo que você puder. Não compre lugares que tenham comportamentos que você não concorda, que tenham atitudes que você não concorda, com ideologias que você não concorda. Porque isso vai fazer com que elas mudem. E isso é importante pra gente. O dinheiro é o nosso maior poder que nós temos para poder mudar. E se a gente juntar e não gastar dinheiro nesses lugares, eles obrigatoriamente vão mudar, querendo ou não, seja mentindo ou não, seja de fachada, não importa. Mas vão mudar. Olha aí, o Vitor veio como quem não prometia nada e ainda mandou uma dessa. Parabéns, cara. Parabéns, Vitor, adorei. Eu posso pongar na indicação do Vitor e fazer uma indicação de perfil no Instagram. Em 2003 eu cheguei em Salvador
e conheci uma colega psicóloga que era professora na mesma universidade que eu, e a gente ficou muito amigo, e essa mulher hoje é uma gigante, ela é uma referência para toda a psicologia brasileira. Ela se chama Jeane Tavares e ela tem um perfil do Instagram chamado Saúde Mental da População Negra. Ela é professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, em Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, e esse é o perfil em que ela traz, ela faz uma tradução de tudo que tem publicado para qualquer pessoa poder entender por que ser negro no Brasil traz para a pessoa dificuldades na sua saúde mental maiores do que ser branco, mesmo que você seja periférico, mesmo que você seja gay, ou lésbica, ou trans, né? Por que isso acontece? Então é uma página que traz uma quantidade de informação e de debate sobre isso, que é uma coisa maravilhosa. Eu recomendo todo mundo consumir esse conteúdo, né, absorver e aprender com a Jeane, e além de tudo ela é divertidíssima, ela é engraçada, ela é uma pessoa muito irreverente, tem um humor às vezes cáustico que eu também adoro, e então vale a pena. Saúde Mental da População Negra. Tô seguindo da Jeane agora. Tavares. Também tô fazendo. É genial, essa página é genial. Já tá aqui seguindo, pronto. Obrigado pela sua indicação, eu não conhecia. E é importantíssimo mesmo. Bom, tem uma indicação adicional aqui, porque eu tenho certeza que nem você, nem a Elisama vão se perdoar se isso acontecer novamente. Porque na vez que ela veio aqui gravar com a gente, o episódio sobre irmãos, ela esqueceu de falar do café com cuscuz. Ela falou de tudo, mas esqueceu de falar. Eu ia esquecer de novo. E você também ia esquecer. Então, assim, depois ela me mandou um áudio, meu Deus do céu, o Xande não vai me perdoar. E aí agora que a Elisão não ia te perdoar. Então, tá aqui, ouça um café com cuscuz, um daqueles podcasts que você ouve pra ter aquele calorzinho no coração. Teve algumas pessoas aqui no chat falando que ouvem, que amam. Então, a gente tem que fazer agora um próximo, que é um completo... Como é que fala o nome aí? Crossover. Quando mistura as coisas? Crossover. O cara aí, ó, o cara que é influenciador raiz, é isso aí, ó. Já sabe o termo. Exato. Não, você me falou outro nome. Você me ensinou que chamava Collab. Collab é pra vídeo. Podcast é crossover. Ah, entendi. Mas também, né, gente? Aprendemos junto. Aprendemos junto. Isso então, aqui tá mais difícil do que Lacan, minha gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Então vamos aqui, promover depois um encontro com todo mundo pra ser aquela coisa linda e maravilhosa, tá bom? Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado tanto que eu gostei, tanto que eu me apaixonei e reapaixonei pelo Xande e por todos vocês que estão aqui, Vitor e Bruno. É sempre um prazer imenso estar aqui. Não é só o podcast, não é só um negócio não é só um artifício, uma ferramenta para ajudar na saúde mental dos pais e das mães nessa pandemia, mas é para mim também. É bom demais eu estar aqui fazendo isso com vocês, né? Não é só porque eu sou um cara, né, muito generoso e tudo mais, isso também me faz muito bem estar aqui conversando com vocês, com pessoas queridas. Então, obrigado por sempre estarem aqui comigo. Sigam o Xande nas redes sociais, é @AlexandreCoimbraAmaral. Não tem dificuldade. Não tem Y, não tem ponto, é só isso. Alexandre Coimbra Amaral. Vai lá, segue ele, fala que veio do Tricô, tá bom? Conheça também... De vez em quando aparecem uns negócios assim, oi, um abraço supimpa, eu já sei que é do Tricô. Tá vendo só? Maravilhoso. Mandem abraços supimpas, escrevam cartas mandando abraços supimpas pro Xande. Aí sim a gente vai atingir um outro nível.
E conheçam também o outro trabalho do Xande, que ele não é muito bom em fazer promoção, então eu vou fazer por ele, que é o Instituto Aripe, que é um instituto fabuloso, que tem cursos, assim, o curso de teoria do apego dele é maravilhoso, então assim, vão lá. Eu não sei qual é o curso que está rolando agora, eu recebi um e-mail recentemente, eu sei que está rolando um curso. Se você quiser falar sobre ele, inclusive... Tá rolando 11 cursos agora. Porra aí, olha só. Porque tem curso, a gente aumentou, né, o número de colaboradoras, assim. Então tem a Fê Lopes, que é uma psicóloga negra, dando um curso de letramento racial para profissionais de saúde. Né? Se você trabalha com gente, se você é médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, nutricionista, trabalha aqui, por exemplo, está na linha de frente aí da Covid, está atendendo a população negra, não dá bola fora, né? E fazer uma assistência racializada. Essa é a intenção desse curso, tem mais alguns. Olha aí, então já fica a dica para você ir lá atrás, tá bom? Porque o negócio é bom mesmo, tá? Queria também dizer que a nossa hashtag, como o Berto não está aqui, infelizmente, mas os nossos queridos ouvintes e apoiadores já foram generosos e deram as hashtags dos episódios aqui, então eu só vou ler, tá bom? Uma dica aqui é do Ricardo Takeshi, que botou hashtag abraço com os olhos, eu acho maravilhoso isso, super representa. Nossa, que lindo. Né? E da Fernanda Siviek, que é uma que eu também adorei, que é hashtag cartas para revirar o nosso coração. Então, tá aí as duas hashtags. Que lindo, muito obrigado, gente. E vamos nessa, estamos juntos sempre, contem com a gente. Muito obrigado de novo, Xande. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Tchau, tchau, galera. Até na próxima semana. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.